Capítulo 1079. Acima da névoa cinza, Klein, que estava sentado no assento do louco, acenou para o crucifixo do sem sombra. A cruz de bronze estava amarrada com um botão de aparência comum, e a superfície deste já estava coberta por uma camada de partículas cristalinas, mas de sensação pesada. Este botão era a característica do juiz fornecida pela eremita Kettoa. Foi reservada para julgamento Shiu ao preço de 3.500 libras. Portanto, a almirante das estrelas o sacrificou antecipadamente ao Senhor Louco, solicitando a poderosa existência que conseguisse um anjo sob seu comando para quebrá-lo. E na reunião de tarô de segunda-feira, Shiu fez uma reserva para a fórmula da poção do juiz ao preço de 2.000 libras. Segundo o acordo, a justiça Audrey não deveria compartilhar nada que obtivesse ao explorar as viagens de Groselli, exceto conhecimento. Ela estava apenas fornecendo ajuda gratuita para o mundo matando Vinhambis. Quanto ao Estrela Leonardi, ele tinha o direito de vender as fórmulas das poções e o conhecimento histórico, mas obviamente, a julgamento Shiu confiava mais no mundo German Sparrow. A purga deve estar quase concluída. Dessa forma, posso negociar o crucifixo do sem sombra com o jovem sol sem nenhuma preocupação. No futuro, se houver outros pedidos semelhantes, eles definitivamente estarão mais dispostos a negociar com o jovem sol, em vez de pedir ajuda ao Senhor Louco. Ninguém ousará perturbar frequentemente uma existência oculta, a menos que realmente não haja outra maneira. Quando o jovem sol tiver a chance de se tornar um semideus e transformar o crucifixo do sem sombra em uma característica especial, eu devo ser um sequência 3. Serei capaz de usar o poder deste espaço misterioso acima da névoa cinza para destruir artefatos selados. Após o processo de desinfecção da névoa cinza, Adam provavelmente não seria capaz de contar com o crucifixo do sem sombra para travar o jovem sol. No entanto, mesmo que ele conseguisse descobrir isso, não seria muito sério. Seu irmão, Amon, sabia há muito tempo que jovem sol é relacionado ao Senhor Louco. Sim, parece que Amon pode entrar e sair livremente da terra abandonada dos deuses. Eu me pergunto se esse também é o caso de Adam. Enquanto Klein separava o crucifixo do sem sombra do botão que havia começado a elogiar o sol, ele olhou para a característica de Beyonder que havia sido eliminada enquanto esperava que o jovem sol realizasse um ritual de sacrifício e outorga. A cidade de prata, dentro da torre. Derek Berg havia terminado de preparar o ritual. Ele observou uma boneca preta coberta de lama se aproximar com uma bengala de madeira que não parecia nada especial e a colocou no altar. Depois de uma oração séria e de algum trabalho, a porta de doação se abriu e levou embora a bengala da vida, deixando para trás uma cruz verde-bronze e pontiaguda. Ao mesmo tempo, o nome da cruz apareceu de repente na mente de Derek, incluindo informações sobre seu uso e seus efeitos negativos. Ele suprimiu sua excitação e primeiro agradeceu ao Senhor Louco antes de encerrar o ritual. Caminhou até a frente do altar, pegou o crucifixo do sem sombra e examinou-o repetidamente. Depois de arrumar tudo, Derek saiu e foi até uma sala em frente e bateu na porta do chefe. Entre. A voz profunda de Colin Iliad soou. Derek girou a maçaneta, abriu a porta, entrou e revelou abertamente a cruz de bronze. Excelência, este é o item deixado para trás pelo senhor que mencionei anteriormente. É chamado de crucifixo do sem sombra. O método é deixar os espinhos ficarem manchados com o sangue do portador. Ele deliberadamente mudou o termo relíquia para item deixado para trás. Colin, de cabelos brancos, já havia olhado quando Derek tirou a cruz antiga. Depois de ouvir a explicação, ele caminhou em direção a ela com passos pesados. Ele pegou o item e continuou examinando-o.
Finalmente, Colin Iliad colocou o polegar em um espinho e permitiu que sangue fresco fluísse. O verde bronze manchado começou a descascar quando o crucifixo do Sem Sombra revelou um corpo físico formado de pura luz, iluminando toda a sala sem qualquer traço de escuridão. Depois que um sentimento sagrado e indescritível preencheu a área ao redor, Colin soltou os dedos e suspirou. Este é realmente o item do Senhor. Embora ele tenha nascido em uma era de mais de 2000 anos desde que a Cidade de Prata foi abandonada, tornando impossível para eles sentirem a aura de Deus, esta cidade ainda tinha algumas coisas que eram usadas para oferecer sacrifícios ao Criador. Toda vez que a grama da cara preta era colhida, ela era retirada e usada no ritual. Através de uma comparação com esses itens, Colin Iliad quase pôde confirmar as origens da cruz. Derek queria dar uma resposta, mas o tom pesado nas palavras do chefe de repente pressionou seu coração, impedindo-o de falar. Colin Iliad não fez mais comentários e apenas ficou ali em silêncio com o crucifixo do Sem Sombra na mão. Depois de alguns segundos, o chefe da Cidade de Prata quebrou o silêncio e disse com uma voz um pouco rouca: a devolução do item do Senhor é um sinal. Daremos as boas-vindas ao sinal do amanhecer. Vou segurar este crucifixo do Sem Sombra por meio-dia. Quero reunir todos os anciãos da cidade para apresentar este item a eles. Nem eu posso lidar casualmente com um artefato selado de nível santo. Desde que perdi a bengala da vida, tenho que explicar isso aos outros anciãos e pedir para ser punido. Você deve lembrar que, como chefe, devo ter a coragem de assumir as responsabilidades correspondentes. Você não pode evitar a punição só porque acha que é bom para a Cidade de Prata. Você pode estar certo desta vez, mas não pode garantir que estará sempre certo. Não se preocupe. Este crucifixo do Sem Sombra eventualmente retornará para você. As palavras do chefe são profundas e sombrias. Vou pedir ao Senhor enforcado para me explicar isso na próxima reunião de tarô. Derek instintivamente quis levantar a mão direita e coçar a nuca, mas no final, aguentou e informou Colin Iliad sobre os efeitos negativos do crucifixo do Sem Sombra. Backlund, Burgo Norte, Rua Boquilund, número 160. Klein sacrificou o vencedor Enune acima da névoa cinza para garantir a preservação da marionete. Isso era para tornar conveniente para ele usá-la no futuro. Ele planejava fazer com que o Conde dos Caídos Conas Kilgore usasse o anel flor de sangue e empunhasse a bengala da vida. Na vida cotidiana, ele criava algumas situações angustiantes e bizarras de vez em quando, ajudando-o a agilizar a digestão de sua poção. Dessa forma, Enune não tinha como usar a flor de sangue para se esconder no estômago de Conas Kilgore. Ele precisava se esconder de uma maneira melhor, tornando isso bastante problemático. Portanto, Klein decidiu simplesmente deixá-lo acima da névoa cinza. Afinal, Klein poderia criar marionetes comuns sempre que quisesse. Por que a ação de colocar uma marionete em um armário de preservação para mantê-la fresca parece estranha? Não é como se eu estivesse atuando em um filme de terror. No entanto, isso se encaixa um pouco no nome do feiticeiro bizarro. Todos os anjos da família Antigonos e Zaratu penduram suas marionetes para secar ao vento, então sou muito melhor que eles. Depois de esfregar o queixo, Klein enfiou a bengala comum cor de madeira em uma bengala especialmente feita que comprou através da senhorita. Julgamento. A bengala era oca e poderia ser usada para conter uma espada que não fosse considerada muito larga. Era perfeito para esconder a bengala da vida. Depois de terminar esse trabalho, ele permitiu que o servo que se parecia com Enune, que, na verdade, era Conas, pegasse sua bengala e voltasse para o quarto ao lado. Ele se lavou antes de ir para a cama.
Enquanto dormia profundamente em um estado agradável e relaxado, a percepção espiritual de Klein agitou-se repentinamente. Ele sentou-se abruptamente e olhou para a varanda anexa. As cortinas não estavam totalmente fechadas e ele podia ver a situação lá fora. Do lado de fora da janela era verde escuro com folhas de videira e flores cresciam em camadas por todo o lugar. Isso o fez suspeitar que havia sido transportado para a floresta. Os cantos de sua boca se contraíram enquanto ele adivinhava vagamente o que estava acontecendo. Ele saiu da cama e foi até a varanda, abrindo as cortinas. O que entrou em sua visão não foi mais o jardim da residência de Duane Dantes. Em vez disso, era uma floresta exuberante. Isto é o que significa fazer com que a área circundante fique repleta de uma força vital vibrante. Sejam animais ou plantas, todos florescem e crescem rapidamente. Isso não é um pouco rápido demais? A expressão de Klein instantaneamente ficou um pouco vazia. Anteriormente, quando adivinhou os efeitos negativos da bengala da vida, viu cenas semelhantes. No entanto, a revelação que recebeu foi que não era prejudicial à área circundante. Assim, acreditava que o processo de crescimento e proliferação levava um período de tempo bastante longo e poderia ser controlado de forma eficaz, permitindo que alguém não prestasse atenção nele por muito tempo antes de ver tal cena. Com esse pensamento em mente, ele observou todos os fios do corpo espiritual na área circundante. Ele percebeu que os humanos não foram afetados, mas o número de ratos e baratas estava claramente aumentando. Esse resultado o fez suspirar de alívio. Ele olhou pela janela para a floresta e suspirou silenciosamente. Na verdade, não há muito perigo. É um pouco exagerado, ainda tenho que mantê-la acima da névoa cinza a maior parte do tempo. Mais de 10 segundos depois, figuras apareceram dentro da floresta. Algumas eram muito finas e outras eram grossas. Todas usavam sobretudos pretos e seus rostos eram muito achatados. Eles não tinham olhos, nariz e boca. Essas figuras estavam agachadas ou em pé, ocupadas queimando ervas daninhas, cortando as vinhas e removendo as flores desnecessárias na noite tranquila. Na manhã seguinte, o mordomo Walter acordou como sempre e abriu a janela. O jardim lá fora estava banhado pela neblina matinal. Havia um pouco de orvalho que se acumulava, emitindo um aroma fresco. Melhor do que ontem. Walter assentiu levemente e elogiou os dois jardineiros. A cena vibrante o deixou um pouco inquieto quando começou a sentir falta de sua esposa sem motivo aparente, então saiu da sala para patrulhar a propriedade e tomar providências para todos os tipos de assuntos. Finalmente, esperou na entrada da sala de jantar. Não muito depois, seu empregador, Duane Dantes, conduziu seu valete, Enune, do terceiro andar. Walter adiantou-se para fazer uma reverência e falou sobre os preparativos de hoje antes de tomar a iniciativa de mencioná-los. Senhor, gostaria de tirar um dia de licença do subsídio do mês atual. Enquanto falava, de repente ele viu o pescoço do servo mestiço aberto, revelando um olho roxo. Walter ficou chocado e quase caiu para trás. Mas num piscar de olhos ele percebeu que não havia nenhum olho estranho no pescoço de Enune. Deve ser porque não dormi bem ontem à noite e tive um sonho estranho, que me fez distrair e ter alucinações. Walter rapidamente reuniu seus pensamentos e abaixou ligeiramente a cabeça. Em seu coração, Klein se desculpou e assentiu. Sem problemas. Tenha um dia maravilhoso com sua família. Ponto.